demos a largada no programa de hoje com a primeira convocação do técnico Dorival Júnior à frente da seleção brasileira para os amistosos contra a Inglaterra, em 23 de março, em Londres, e contra a Espanha, em 26 de março, em Madrid. Vamos aos 26 nomes, olha lá. Goleiros: Bento, do Atlético Paranaense, Ederson, do Manchester City, e Rafael, do São Paulo, que ele conhece bem. Laterais: Danilo, da Juventus, Ian Couto, do Girona, Ayrton Lucas, do Flamengo e Wendel, do Porto. Zagueiros: Beraldo, do PSG, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG e Murilo, do Palmeiras. Meio-campistas: o André, do Fluminense, Andreas Pereira, do Fulham, Bruno Guimarães, do Newcastle, Casimiro, do Manchester United, Douglas Luiz, do Aston Villa, João Gomes, do Wolverhampton, Lucas Paquetá, do West Ham e Pablo Maia, do São Paulo. Atacantes: aí ele chamou o Endrick, do Palmeiras, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Rafinha, do Barcelona, Richarlison, do Tottenham, Rodrigo, do Real Madrid, Savinho, do Girona e Vini Júnior, do Real Madrid. E aí, eu quero saber de vocês aqui, nossos comentaristas, o que vocês acharam da convocação do Dorival Júnior? Gostaram ou não? Chama a atenção a quantidade de jogadores que atuam no futebol brasileiro. Eu acho interessante, o Dorival dá oportunidade a alguns nomes que ainda não foram para a Europa. 7 ao todo. Alguns deles a gente sabe que é só questão de tempo. Por exemplo, o Pablo Maia, que é um jovem super promissor do São Paulo. O Rafael é um nome que gera debate, porque é um jogador já bastante experiente. Perdeu o lugar? O Everton? O Everton não vive um bom momento, então, né? Mas o Rafael tem 34 anos. Em 2026 ele vai ter 36, se eu não me engano. Então é um jogador com idade avançada, talvez possa agregar porque vive um bom momento com a camisa do São Paulo, mas é um nome que gera debate. Eu entendo esse debate, mas também concordo com a convocação. Eu vejo o Rafael hoje como um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. No ataque eu acho que deu a lógica, muita gente falou sobre a ausência do Vitor Roque, atacante que recentemente foi contratado pelo Barcelona, mas ainda não conseguiu se firmar no Barcelona, não vem jogando como titular no Barcelona. O Pedro também, enfim, sempre vai sobrar alguém, nunca vai ser consenso. O meio-campo eu acho que tem volante demais. Verdade. Não sei qual que é a ideia do Dorival Júnior, se o Dorival ele tem uma ideia de futebol moderno em que todos os jogadores que atuam no meio-campo marcam e também defendem. Verdade seja dita, perdão te interromper, também faltam meias de qualidade. Mas o Rafael Veiga, na minha opinião, deveria estar, apesar de não estar num grande momento, até porque vem de um problema no olho e tal. Também concordo. Mas é um jogador o futebol moderno é isso. Moderno. Os 3 meio-campistas têm que defender, os 3 meio-campistas têm que atacar, então não tem essa de primeiro volante, segundo volante, meio-campista, são todos, vamos dizer assim, todo campista. Vou falar a real pra vocês. Pra mim essa lista nem fede nem cheira. A seleção brasileira perdeu a graça há muito tempo. O que vale a Copa do Mundo de 4 em 4 anos. E olhe lá, lamento pela minha filha. É uma preparação, lamento pela minha filha que tem só 10 aninhos e tá maluca por futebol, sofreu nas 2 últimas Copas, porque assim como o pai, ela é precoce no fanatismo por esse esporte maravilhoso. Então ela tá na empolgação do Vini Júnior, o Neymar é isso. Cara, nós temos um craque só um jogador extra-série que desencanou de jogar futebol, que tá machucado e gordo, que é o Neymar. O resto é tudo mais ou menos. São bons jogadores. Vini Júnior e Rodrigo não. São bons jogadores. Eu sou do tempo, eu sou do tempo, esse tempo ainda é meu, né? Porque eu nasci em 73 e tô vivo. Mas eu sou de uma geração da qual a gente via a convocação, eram 3, 4 craques por posição, a começar pelas laterais. Então o nível, eu não tô falando mal desses jogadores, são jogadores, bons jogadores, porque temos hoje, jogam na Europa, beleza. Será que os da Europa são Mas o nível caiu muito, o nível caiu muito. Legal são os amistosos contra a Espanha, no Santiago Bernabéu, aí sim, e contra a Inglaterra em Wembley. Mas, ao mesmo tempo, o Dorival chamou jogadores aqui do Brasil, e tem que chamar mesmo, e vai desfalcar os jogadores, os times que estão envolvidos nas finais do Campeonato Paulista. Coincide com as datas dos amistosos, hein? Palmeiras e São Paulo. Desculpa, gente, eu tô chato, velho, ranzinza,
Mas ó, a seleção brasileira, só Mas de agora 4 em 4 anos e olha lá. eu discordo Rafael, do Silvestre. Só o Rafael, queria saber se vocês gostaram ou não do Rafael para goleiro. Eu gostei. Gostou? Gostou, Silver? Não é goleiro para a seleção brasileira, com todo respeito, ajudou pra caramba o São agora... Paulo, é o melhorzinho depois do Rogério Ceni no São Paulo, mas não é goleiro para a Fala. seleção. Eu levaria o Everton em uma fase. Mas ele tem decidido vários jogos pro São Paulo. Não, isso é outra coisa. Isso é outra tem coisa. tido influência direta nos resultados Eu não do São Paulo. estou falando mal dele, eu só estou dizendo que para mim não é jogador de nível de seleção brasileira. Agora, em O relação nível do futebolista brasileiro caiu muito ao longo dos tempos. Nos anos 80, eu no auge do fanatismo, meu pai falava, garoto, você não viu nada, eu vi Pelé, eu vi Rivelino. O tempo vai passando e a gente exalta os anos 80 agora. Sinto muito, é assim que funciona, cara. Caiu demais o nível. Eu entendo o que o Silvestre está falando, eu concordo que caiu sim o nível, mas se você pegar, você tem aí um craque por setor aí na seleção brasileira. Ao meu ver, Marquinhos, craque na zaga. Casimiro, craque. O Vini Júnior, craque. Rodrigo, craque. Craque não, grande jogador. Para mim, são grande craques, jogador são pro craques, momento. São craques Grande e já jogador. se provaram craques no mais alto nível do futebol mundial. Então, tem poucos craques, mas ainda a seleção brasileira conta com alguns craques sim no seu elenco. Opinião do Chico Lang. Chico Lang gostou, mais ou menos, ou não gostou da convocação do Dorival? Olha, Michele, a gente não pode se iludir, né? Ilusão não. O Dorival vai ter que armar um time fechadinho no meio campo e jogar por uma bola, né? Lá na frente. É o oposto do Diniz. O Diniz abria tudo. O Dorival vai fazer o contrário, vai fechar a casinha. Estava conversando isso com o Sérgio antes do programa. Ele fechando a casinha, o Brasil tem chance contra a Inglaterra e contra a Espanha. Completar o meu comentário sobre a lista, né? Não é que eu estou pessimista, eu acho que o Brasil tem nível para disputar com qualquer seleção. Copa do Mundo, não tem problema. Então. Só que o nível em relação àquilo que já foi caiu muito, na minha opinião. Silvestre. Sabe? Silvestre. Mas é o futebol, uma realidade. o futebol Mas o que vai fazer, como um então? todo tá Não assim, vai? não. Ué, mas a gente não está aqui para falar o que pensa, então eu penso isso. Para mim era fantástico nos anos 60, depois tão fantástico quanto nos anos 70, bom pra caramba nos anos 80, nos 90 e veio caindo. Por quê? Eu não sei. Eu não sei se estão fazendo muita tática na cabeça do jogador brasileiro desde pequenininho, porque eu vejo isso acontecendo nas escolinhas sub-8, sub-9. O cara não tem liberdade mais para expressar né, a criatividade em campo, tudo é jogo combinado, é muita... Eu não sei, cara. Pouco campo de várzea, tá tudo muito tapetinho lisinho. Eu que nasci em berço esplêndido jogava bola na rua, no campo de terra. Eu acho que tudo isso desenvolve o futebol brasileiro. Temos que repensar o futebol brasileiro, mas ainda temos... pegada para brigar com qualquer seleção. Não, o Dorival tem que se preocupar em não perder esses dois amistosos contra duas grandes seleções, duas favoritas ao título da Eurocopa. O Brasil vai ter 2 testes de fogo. O Dorival está chegando agora de paraquedas, ainda não está acostumado muito com a dinâmica de trabalho, que é completamente diferente da dinâmica de trabalho no clube, em que você tem um trabalho diário, em que você consegue trabalhar uma filosofia a fundo, de forma detalhada. O Dorival não vai ter isso, então acho que de uma maneira bem conservadora ele vai armar um time principalmente para não perder, para não passar vergonha, para tentar aí sim começar a recuperar a confiança desses jogadores e ter um trabalho com um pouco mais de estabilidade, já também pensando na Copa América.